Vou pedir vocês que abram as Bíblias, por favor, em Atos, capítulo 18. Nós vamos ler 5 versículos, do 1 ao 5. Nessa noite eu quero falar sobre propósito e ocupação. Eu me lembro que faz algum tempo que eu falei sobre dons e talentos. Quero ampliar um pouquinho. Essa mensagem ela já foi falada num encontro de vocação, lá em Goiânia, há 2 semanas, e eu quero compartilhar, ela não foi filmada, quero compartilhar com os irmãos nessa noite, e quero dizer que ela tem uma referência, a referência dela é um livro do Ed René Kivitz, referência bibliográfica, um livro que vocês podem ler gratuitamente, na internet. Não sei se é pirata ou não, só sei que está disponível lá na internet em PDF, de verdade, não sei se é pirata, mas é Vivendo com Propósitos. Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, é melhor, é uma obra densa, mas uma obra muito relevante, muito importante para a Igreja do Senhor, e eu diria para pessoas que não têm ou que não fazem parte de igreja nenhuma, e vocês vão perceber um pouco na minha fala. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te louvamos, queremos agradecer ao Senhor, porque o Teu Espírito Santo está em nosso meio, e queremos pedir ao Senhor, ou continuar pedindo, que Ele nos encha, Senhor. Que nós possamos, como Igreja de Cristo, ser cheios do Espírito Santo, como já foi dito, que nós possamos nos esvaziar, que nada, meu Pai, seja além do Senhor, que toda a nossa arrogância, prepotência, o nosso egocentrismo não reine sobre as nossas vidas. O nosso esforço humano não seja, meu Pai, o referencial para as nossas vidas, mas que a Tua graça seja o ponto, meu Pai, o ponto que nós identificamos como mudança, como transformação. Que Ele possa nos direcionar, que esta palavra possa ser digerida, discernida, bem interpretada, e que chegue, meu Pai, ao coração de cada um e cada uma nesta noite. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Falar de propósito, irmãos, muito sobre conceitos, e eu poderia dizer que o propósito é a razão por que algo existe, de acordo com este livro. O propósito é a razão por que algo existe. Então, a gente tem um veículo, o carro serve para quê? O carro serve para nos levar a algum lugar. Então, tem uma finalidade. Este banco aí que vocês estão sentados, ele tem essa finalidade. Esse microfone tem uma finalidade, é para que vocês me ouçam. Então, cada objeto que a gente cria, nós, seres humanos, temos essa habilidade, essa capacidade de criar as coisas, e essas coisas que são criadas, elas são criadas com uma finalidade, ela tem um propósito. Então, o propósito é a razão por que algo existe. Então, os objetos existem por uma razão,
E o ser humano, por que o ser humano existe? Nós também podemos identificar e dizer o seguinte, que o ser humano, ele existe por uma razão, por um propósito. E esse propósito, talvez ele pode ser dividido aí em duas dimensões. O primeiro, e é uma coisa que insistentemente eu tenho falado, se vocês podem, de alguma forma, reduzir, ou resumir, melhor dizendo, o meu estilo de pregação, ou a minha fala de pregação, é acerca da humanidade, do ser humano, num propósito universal, conseguir ser humano, ser gente. Então, essa primeira dimensão do propósito era o ser humano inacabado, imperfeito, corruptível, tentando ser incorruptível, tentando ser acabado, tentando ser melhorado, tentando ser transformado, tentando ser mais parecido com Jesus Cristo. Então, insistentemente, eu venho falando isso nas minhas pregações. E sempre digo também que é muito difícil quando a gente começa a perceber essa realidade de Cristo como o nosso principal modelo. Por quê? Porque isso exige um certo esforço da nossa parte. E isso exige também uma certa luta contra nós mesmos. Diariamente a gente está lutando contra nós mesmos. É o que Paulo já vinha dizendo há 2000 anos. Aquilo que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, em alguma medida nós não conseguimos dominar completamente nós mesmos. Então, essa é uma luta difícil, é uma luta diária, constante. E a gente corre um grande risco. Qual é o grande risco? De achar que nós vamos conseguir vencer isso sozinhos. De achar que a gente vai atingir esse objetivo com as nossas próprias forças, nos esquecendo de que quem mora, quem habita, quem ajuda nesse processo de transformação, de nós aprendendo a ser gente, como lá no Éden, antes da queda, aquele Adão original, aquela Eva original, a gente precisa perceber que é o Espírito Santo, que é a graça de Jesus que nos ajuda nessa caminhada difícil, que em parte depende da gente, na disponibilidade de nos colocarmos na presença do Espírito para que Ele haja nesse processo de transformação, e a gente precisa discernir que isso não está sob o nosso controle. Sob a nossa demanda, nós não temos controle disso, porque no dia que pensarmos em termos controle disso, nós fracassaremos. Nós fracassaremos. E outra coisa, nós nos tornaremos hipócritas. Hipócritas, porque alguns nós vamos perceber que não conseguem fazer determinada atividade espiritual ou disciplina espiritual, e nós, com o nosso próprio esforço, achando que nós estamos conseguindo ser gente, nós acabamos por julgar o outro que ainda não conseguiu, que ainda está nessa caminhada. É a parábola do publicano: Pai, me perdoe, porque eu sou um miserável, eu pequei, e eu não tenho condições nem de olhar para os céus, mas eu estou aqui humildemente te pedindo perdão. E aquele que depende do seu próprio esforço, que foi o fariseu: Pai, eu te louvo porque eu jejum, porque eu entrego o dízimo, e o melhor de tudo, Deus, eu te louvo porque eu não sou como aquele. Estão me entendendo? A lógica. Então, são questões difíceis que a gente precisa ter muito tato, muito discernimento para não pecarmos nessa direção.
Então, o propósito universal, irmãos, alguém já disseram, eu tinha 17 anos, e com 17 anos eu não era gente ainda. No sentido de que uma pessoa com 17 anos de vida ainda não tem a experiência necessária para se transformar numa pessoa mais madura, mais experimentada, né, que viveu realidades que pudessem transformá-la. Né? E eu me lembro que eu me ofendia muito quando um senhor batia na minha cabeça, você é muito novinho ainda, você vai aprender. E aí eu ficava no meu coração, mas que velho arrogante, como é que ele fica dizendo que eu já sou um homem? Não era não, irmãos, um menino. E muitos aqui hoje podem bater na minha cabeça e ainda com 37 anos de idade podem dizer, esse menino ainda é um menino. O João disse que eu tinha 29 anos, ou 24, sei lá. Obrigado, João, sou seu fã. Tá bem? É um menino. Por quê? Porque a vida ainda está nos forjando. A vida ainda está nos fazendo. Nós ainda estamos aprendendo a ser gente. E é importante que a gente perceba isso. É importante que a gente dê valor nisso. Isso é muito caro para a vida de cada um, de cada uma. Dimensão universal. Nós, seres humanos, fomos chamados para sermos humanos. Segundo dimensão, a segunda dimensão de propósito seria a dimensão pessoal. E aqui diz, cumprir uma sagrada tarefa recebida da parte de Deus. Cumprir uma sagrada tarefa recebida da parte de Deus. Um ministério, uma diaconia, um serviço, um trabalho, um papel, seja qual for o nome que você quiser dar. A gente entende que cada indivíduo, cada ser humano, cada pessoa tem isso. Tem essa incumbência, cumprir uma sagrada tarefa da parte de Deus. E aqui eu já vou desmistificando um pouco, e me perdoem aqueles que pensam diferente de mim. Quando eu falo de uma sagrada tarefa, eu não estou falando necessariamente de uma tarefa na igreja. Tá bem? Eu não quero reduzir o propósito ao universo só de igreja. Então, eu faço parte dessa igreja local, ou eu faço parte da igreja de Cristo, e nela eu vou desempenhar o meu propósito. Não, existe uma dimensão que é muito maior, que está além da igreja, que é a dimensão do reinado de Deus. Nós fazemos parte deste reinado, nós somos governados por este Deus soberano, e Ele delega, Ele dá sagradas tarefas para pessoas que estão na igreja ou não estão. Imagina em muitas regiões, muitos países, onde não há a presença formal da igreja. E essas pessoas estão desempenhando uma sagrada tarefa da parte de Deus. E aí, com isso, eu quero dizer o seguinte, que a sagrada tarefa é necessariamente ser um pastor, é necessariamente ser um missionário, ou ser um ministro de louvor, ou ser alguém que está cuidando das senhoras. Não, pode ser um advogado. Estão me entendendo? É uma sagrada tarefa, você exerce uma profissão para o próximo. Uma sagrada tarefa pode ser um médico. Uma sagrada tarefa pode ser um enfermeiro. Uma sagrada tarefa pode ser qualquer profissão que está atendendo ao próximo. Qual é a sagrada tarefa que o Senhor confiou nas suas mãos? Qual é a sagrada tarefa, qual é o teu ministério, qual é a tua diaconia, qual é a tua prestação de serviço que o Senhor confiou nas tuas mãos?
Ou você está aqui para que a vida passe, os anos passem e não seja lembrado por nada ou por ninguém? Será que a vida só tem essa finalidade? Viver aqui esperando o céu? Por que você vive aqui? Eu estou esperando Cristo voltar. Lamento, Cristo vai demorar nesse sentido. Eu estou esperando só morrer e ir para o céu com Cristo. Isso é mediocridade. Isso é mediocridade, é viver. E o que é viver medíocre? Mediocridade, né? Não vou conseguir falar outra expressão. Pois bem, alguns dão a seguinte ilustração: a gente vai numa montanha e aí sobe, e poucas pessoas estão lá no pico dessa montanha. E muitas pessoas tentaram subir a montanha. Muitas pessoas estão no meio da montanha. E essas pessoas que estão no meio da montanha dizem assim: tem muitas lá embaixo, tem poucas aqui em cima, no meio, e pouquíssimas lá no pico. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu já cheguei muito longe dessas outras que estão lá embaixo. Então, deixa eu ficar aqui, no meio. Então, pode ser comparado a uma vida medíocre assim: já trabalhei demais, estou bem, deixa eu ficar aqui tranquilo, que a morte chegue ou que Cristo venha, e está bom demais. E está bom demais. Pois bem, Deus nos chamou para cumprir uma sagrada tarefa. Critérios para saber se o que você faz é propósito. O que você faz é o cumprimento dessa sagrada tarefa. Primeiro, propósito é aquilo que você faz mesmo sem receber uma remuneração. Propósito é aquilo que você faz mesmo sem receber uma remuneração. Ou seja, é de graça. Se você tiver que exercer o seu propósito, de graça você vai exercer. E eu vou além. Propósito, mesmo se for preciso você pagar para fazer, você vai pagar. Então, eu não preciso receber nada para exercer aquele propósito. E se eu tiver que pagar para exercer aquele propósito, eu vou pagar. Segundo, o que você faz ou faria não tem a ver apenas com você e com os seus. Então, quando você diz assim: eu decidi cuidar de mim, e eu decidi cuidar da minha esposa e dos meus filhos, eu decidi cuidar só da minha família. Isso não é necessariamente propósito, porque é algo que só tem a ver com você e com os seus, e não tem a ver com os de fora, com os outros. Lembram da parábola do bom samaritano? Aquele homem que foi pego, foi assaltado, espancado, e o samaritano olha para ele e vai lá e tira dinheiro do bolso e paga a hospedagem, e o homem fica ali sendo cuidado. Eles eram parentes? Não. Se conheciam? Eram amigos? Não. Não tem nada a ver com você e não tem nada a ver com os seus. Tem a ver com os outros. Terceiro, por causa dessa coisa, você faz sacrifícios que significam que você tem que cortar na própria carne, sacrifícios de doer. Você diz não para um monte de oportunidades. Você diz não para um monte de oportunidades. E você diz sim apenas para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Eu me lembro que eu passei por uma experiência interessante. Eu comecei a trabalhar no meu serviço com uma determinada área e
eu comecei a gostar muito e trabalhei durante 8 anos nessa área e, de alguma forma, eu me especializei nessa área. E eu comecei a dar aula nos regionais sobre essa função. E depois eu comecei a receber convites de empresas para poder dar aula sobre esse determinado assunto. E aí eu comecei a me empolgar com isso. Mas depois eu comecei a perceber que se eu me enveredasse por esse caminho, eu teria que estudar direito e eu teria oportunidades maiores de viagem e eu começaria a ganhar money e a minha teologia, que eu tanto amo, ia ficar em segundo plano. O meu propósito ia ficar em segundo plano. Então eu disse com o coração partido, não. E não fui capaz de receber nenhum, ou melhor, eu recebi e não fui capaz de aceitar nenhum convite fora da empresa, porque eu sabia que isso seria um caminho sem volta. Então, é dizer não para um monte de oportunidades, porque você sabe e tem uma definição precisa do que você foi chamado para fazer. Então, eu vou fazer aquilo. Eu digo não para um monte de oportunidades, eu digo sim, e às vezes sim de doer, que exige sacrifício também, para o cumprimento dessa sagrada tarefa que o Senhor nos deu. Quarto, você prefere morrer do que deixar de fazer. Por que você prefere morrer do que deixar de fazer? Porque isso faz parte de você. Isso é você. Isso sou eu. Né? Então, assim, poder estar aqui no púlpito pregando, se um dia eu deixar de fazer isso, irmãos, eu não sei. Poder estar numa sala de aula ensinando o Evangelho, se um dia eu deixar de fazer isso, eu prefiro morrer. Prefiro morrer sem nenhuma hipocrisia, com toda a sinceridade do meu coração. Por quê? Porque isso faz parte de mim. O primeiro livro que eu li na minha vida foi com 20 anos de idade. Fazendo o quê? Fazendo teologia. Então, eu só fui ler um livro com 20 anos, estudando teologia, aprendendo. Então, assim, se eu não tivesse esse propósito, eu não sei o que seria de mim, assim. Então, tudo que eu devo, assim, tudo que eu sou, que eu me percebo, é com essa realidade, é o meu propósito. Né? De viver essa dimensão da pregação, do ensino, de falar do Evangelho, de tornar esse Evangelho o mais compreensível possível para pessoas que estão caminhando como eu, sendo ou procurando ser gente como eu. Isso seria alguns critérios sobre propósito. Vocação, o que seria vocação? Vocação seria um que fazer discernido a partir de um pool de talentos, de características dominantes, história e contexto. E um ponto aqui que eu acho fascinante, feedback de terceiros. E aqui eu vou ilustrar muito bem esse ponto aqui. Na minha juventude, nós montamos um grupo na igreja, nós íamos muito para o monte orar, e um dia a gente desceu do monte e dissemos assim, vamos montar um grupo. E o nome do grupo era Irmãos Labareda de Fogo. É sério, irmãos. Esse grupo perdurou por alguns anos, Irmãos Labareda de Fogo. E aí, por algum motivo, eu me tornei o líder do grupo. E aí eu tinha uma vontade muito grande. Qual era a vontade que eu tinha? De ser o vocalista do grupo. Né? Ser o vocalista. Tinha um outro vocalista, o verdadeiro vocalista, e tinha eu. E aí eu comecei a cantar também. Ninguém ouvia a minha voz, então vocês quase não me ouvem falando, imaginem cantando. Então ninguém ouvia a minha voz. Aí os meus amigos chegaram assim e disseram assim, Elton,
não é melhor você ficar só na liderança, não? Aí eu, não, misericórdia, está repreendido, eu vou ficar cantando mesmo. Aí depois da terceira ou quarta apresentação, eu disse assim, isso definitivamente não é para mim. Aí eu fui para um instrumento, porque eu não queria ficar fora do grupo. Aí eu comecei a tocar meia-lua. Mas eu não tenho coordenação motora, irmãos. Eu não tenho coordenação motora. Então, como que eu conseguia tocar a bendita meia-lua? Quando os irmãos batiam palmas. Aí eram 3 palminhas assim, aí eu ia acompanhando com as palmas. As músicas que não tinham palma, eu desafinava o pessoal com a meia-lua. Não conseguia acompanhar o ritmo da música. Feedback de terceiro. Né? Então, às vezes, a gente acha que Deus nos chamou e as pessoas dizem assim, não, não é isso, e a gente vai contra as pessoas. O chamado pastoral, por exemplo, se a igreja não reconhece, não tem razão da pessoa ser, se nem a própria igreja reconhece o propósito, a vocação, né, melhor dizendo, daquela pessoa. Então, a gente precisa ouvir terceiros com feedback. Olha, como que você faz isso bem? Nossa, parece que você foi escolhida ou escolhido para fazer isso. Feedback de terceiros. E, por último, trabalho, que eu chamo aqui de ocupação profissional. O que seria ocupação profissional? Seria um dos vieses mais importantes da nossa vida. A ocupação começa quando nos apresentamos para as pessoas. O que é que você faz? Não é assim que a gente se apresenta quando vai conhecer alguém? E aqui eu me lembro de uma namoradinha, e vocês vão perceber o tanto que isso era importante, ou o tanto que é importante. Eu, com 16 anos, me apaixonei por uma menina num forró da minha tia. Era aniversário lá, tinha um forró, e aí eu fui e não dançava, porque a coordenação motora, né, já não existia. Enfim. Nunca existiu. E aí eu me apaixonei por aquela menina. E eu sempre fui muito sujeito homem, assim, entre aspas. Né? 16 anos a gente ainda está aprendendo a ser gente, como eu disse. Aí eu fui até a mãe da pretendente, né? Da moça. E aí a mãe perguntou, o que ele faz com 16 anos? Aí eu disse, naquele sorriso assim, eu sou engraxate. Era a minha profissão. Engraxei dos 8 aos 16 anos, eu sou engraxate. E aí, o que a mamãe disse para a menina? É melhor não, filha, deixa para lá. Voltei para casa e eu saí de Planaltina, fui para Ceilândia com um amigo num Fiat 147. Passei no Nicolândia, comprei um gato, à época custava... Para vocês verem como esse negócio marcou. O gato custava R$25. Levei o gato para ela, um ursinho de pelúcia, né? E aí a gente foi para o Nicolândia, paguei o ingresso dela e recebi um não. Né? Fui escolhido ou não fui escolhido pela profissão. Imagine a situação. Né? Então, a profissão diz muito acerca de quem nós somos. Ela diz qual é o nosso papel na sociedade. Ela diz qual é o nosso papel na sociedade. A ocupação profissional nos desenvolve como pessoa a partir dessas experiências que a própria profissão nos dá. Né? Então, a gente, de alguma forma, é forjado em muitos aspectos em razão da nossa ocupação. Então, a nossa ocupação nos transforma em alguma medida. Né? Nos aperfeiçoa, nos amadurece, nos engrandece. Enfim, nós conseguimos nos desenvolver como pessoas, desenvolver os outros como pessoas, de acordo com a nossa ocupação. Né? E ela também fortalece a nossa autoestima, ela fortalece o nosso ego, dá uma sensação de capacidade como pessoa, como profissional. Né? A sensação é boa. Imagine, a gente sabe muito disso, quem está desempregado fica triste, é uma situação, é uma fase delicada, é uma fase difícil, né, que a gente se sente menos porque está desempregado. Então, a ocupação ela diz muito para a gente.
né? E é por isso que a gente está sempre orando, buscando, pedindo ao Senhor que nos ajude para que a gente consiga um novo emprego ou um emprego, enfim. A gente se solidariza muito com essa situação. E uma outra questão, ela pode atender às nossas necessidades financeiras, né? É isso que ocupação. Ocupação traz dinheiro para a gente. Ocupação profissional pode trazer sucesso, né? É possível que traga sucesso para a gente, né? É possível que traga muito status, é possível que traga muitas posses, mas é possível também que a gente viva em função dessa realidade. Eu tenho muito sucesso na minha ocupação profissional. E por que eu tenho muito sucesso na minha ocupação profissional? Porque eu sou reconhecido pela sociedade, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho posses. E a nossa vida, em alguma medida, vai tendo este significado, o significado do sucesso. E nós vamos sendo valorados por isso. Quem tem valor, quem pode ser bem quisto, bem recebido, aqueles que têm sucesso. Ah, fulano de tal vai na minha casa, eu preciso preparar algo especial, porque é alguém muito importante. É alguém de posses, é uma pessoa de sucesso. E a vida vai sendo resumida por isso. Então aqui, irmãos, eu não estou pregando contra a ocupação profissional. O que eu estou dizendo é que a nossa ocupação profissional pode não ser o fim, se nós estivermos entendendo, discernindo essa ocupação apenas com o fator do status, do dinheiro, do sucesso, da posse. Enquanto a ocupação pode ser esse viés de sucesso, o propósito tem uma outra palavra muito mais importante que o sucesso, que é o significado, que é a razão, que é o sentido. Qual é o significado da tua vida? Qual é o significado da minha vida? Qual é o significado da tua ocupação profissional, do teu propósito? Tem significado? Ah, eu sou um profissional de TI. E? Eu sou um dentista. E? Tem que ter um significado. Tem que ter um propósito. Tem que ter algo mais. Tem que ter um sentido. É isso que vai dar relevância à tua profissão. É isso que vai dar relevância à tua vida. Porque a posse, o sucesso, vai passar. O significado está sendo acumulado no céu, entesourado, galardoado. Estão me entendendo? No túmulo, você vai com o teu significado para o céu. Você não vai com o teu sucesso, mas com o teu significado, com a tua razão de propósito, de vida. Amém? Eu preciso de mais 5 minutos, mas eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos para o texto? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Então temos 2 personagens importantes aqui, que é Áquila,
marido de Priscila. Tá bem? Versículo 3, Paulo foi ver Áquila e Priscila, e uma vez que tinham a mesma profissão, ou seja, eles eram fazedores de tenda, Paulo, Áquila e Priscila, ele ficou morando e trabalhando com o casal, pois eram fabricantes de tendas, né? Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, olha que interessante. Paulo, família conhecida, Áquila e Priscila, durante a semana, o que eles faziam? Eles tinham uma ocupação. Eles faziam tendas. Então, de segunda a sexta, vamos dizer assim, Paulo, Priscila e Áquila estavam ali exercendo a sua ocupação profissional, provendo o seu sustento. Mas, no sábado, todos os sábados, Paulo debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. No sábado é como se Paulo estivesse exercendo o seu propósito. Então, ele tinha uma ocupação profissional e exercia o seu propósito, que era convencer judeus e gregos aos sábados. Mas, olha o que diz o versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha que interessante. Então, enquanto Paulo estava precisando arcar com o seu propósito, ele precisava exercer o propósito no sábado, mas ele precisava de dinheiro para se manter. Então, ele trabalhava de segunda a sexta. Mas quando os seus amigos chegaram, é como se eles dissessem assim: agora vai exercer o seu ministério, que é o ministério da pregação. Né? Então, nós podemos dizer assim que existem 3 formas de você ou nós exercermos o nosso propósito. Primeiro, né, a atividade profissional paga a conta do propósito, que é o que estava acontecendo com Paulo. Paulo trabalhava, tinha ocupação profissional, atividade profissional para pagar o seu propósito. Ele pagava para exercer o seu propósito. Essa é uma realidade. Segunda, o propósito é financiado por terceiros, que foi o que aconteceu com ele, né? Quando seus amigos chegaram, ele começou a se dedicar ao ministério da pregação, e agora ele não precisava, pelo menos naquele tempo, naquele período, de trabalhar, porque os seus amigos estavam financiando o seu propósito. E, por último, a atividade profissional coincide com o propósito. Essa aqui é a melhor realidade possível, né? Eu diria que o pastor José Carlos é um privilegiado. É um privilegiado, né, nesse sentido, porque ele exerce a sua ocupação profissional, ele é funcionário da igreja, né, e ele recebe para exercer essa ocupação profissional, ele exercendo o seu propósito. Mas essa não é a realidade de todos. E não vai ser a realidade de todos. Por que eu faço questão de dizer isso? Para que a gente comece a dar valor nas nossas ocupações profissionais. Né? Para que a gente dê sentido às nossas ocupações. Eu estou, de alguma forma, incentivando nós a exercermos o nosso propósito, se for na dimensão eclesiástica, que seja. Mas se não for, que seja feito. Estão me entendendo? Não é somente na igreja, mas também não é somente fora da igreja, ou nada disso. Né? Eu me lembro, eu tinha uma angústia muito grande quando eu comecei a namorar com a Kelly, né? Tinha angústia e paixão, vamos dizer assim, né? Porque eu pensava o seguinte: o perfil da Kelly, ela não é pastora,
E ela já me disse, ó, eu não vou ser pastora, não me dê microfone, não me dê cargo, eu não quero fazer nada na igreja, eu sou muito tímida. E aí eu ficava me perguntando, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Não é? Como é que vai ser isso? E no dia do aconselhamento para a gente se casar, ela vira para o meu pastor e disse, ó, eu não vou ser submissa. Então foi desse jeito. Mas isso aí é outra história. Então, assim... E aí um dia eu ouvi o pastor José Carlos, eu acho que ainda era meu professor. Mulher de pastor só precisa fazer uma coisa, não atrapalhar. Foi só isso que ele falou. E isso foi libertador para mim. Porque minha esposa não me atrapalhava. Às vezes ela, mas na maioria das vezes ela não me atrapalha. Então o que eu fico... E aí, ela não vai trabalhar na igreja, mas a minha esposa tem uma ocupação profissional, ela é psicóloga. E ela ajuda muitas pessoas. Tem pessoas que são muito gratas a ela, porque ela sabe ouvir, sabe pontuar questões importantes na vida daquelas pessoas. Então, ela não está desenvolvendo uma atividade nesta igreja local, necessariamente formal, mas ela ouve muitas pessoas e ela abençoa muitas pessoas com a sua ocupação profissional. A nossa ocupação é muito importante, a nossa vocação é muito importante. Tá? Infelizmente, eu não tenho esse privilégio, né, da minha ocupação profissional ser o meu propósito. Mas hoje a minha ocupação profissional paga o meu propósito. Então eu sou muito feliz quando eu estou aqui. E sou muito grato ao meu emprego que me dá a oportunidade de estar aqui. Amém, irmãos? Foi muita coisa, né? Eu despejei muita coisa. Mas vamos aí tentar refletir um pouco sobre isso. Depois, se vocês quiserem conversar comigo ou com outro pastor sobre essas questões, a gente está à disposição. Vamos orar? Já são 9h03. Peço à igreja que se coloque de pé, por gentileza. Concluindo, às vezes a gente sobrevive, depois da sobrevivência talvez venha a fase do sucesso, e hoje eu estou convidando a igreja a viver a terceira fase, a fase do significado, a fase do sentido, seja no propósito eclesiástico, seja na ocupação profissional. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor nos ajudou, nos dando, Pai, uma sagrada tarefa. Isso é um privilégio, Deus. Isso faz com que a nossa vida tenha sentido. Muitos ainda procuram esse propósito, essa sagrada tarefa, e eu peço ao Espírito Santo que nesta noite essa sagrada tarefa seja revelada, seja discernida, no nome de Jesus, para que essas pessoas se sintam com utilidade no exercício do ministério, que seja nesta igreja que tanto precisa, que seja no reino de Deus, que seja com o próximo. Enfim, meu Pai, o Senhor se encarregará de discernir o propósito de cada um e cada uma nesta noite. E que o sucesso fuja da gente, porque o sucesso é uma tentação. O sucesso é maligno. O diabo ofereceu sucesso para Jesus Cristo. A metade do seu reino era para ele, mas Jesus Cristo não aceitou. Jesus Cristo disse não para o sucesso e disse sim para o sentido da vida. E ele cumpriu o seu propósito até o fim.
E hoje Ele é glorificado, hoje Ele é exaltado, hoje Ele é a nossa referência. Oh Deus, obrigado porque Ele venceu e Ele nos ensinou a vencermos também, com os seus exemplos, com as suas atitudes, com o seu sacrifício. Ele morreu na cruz, inocente, por amor a nós. Faça, meu Deus, com que a humanidade perceba essa realidade, que deixe de ser individualista, egocêntrica, e exerça, meu Pai, a sagrada tarefa delegada para cada um e cada uma. Assim eu oro, Pai, e te peço, e que aqueles que já exercem os seus propósitos ou o seu propósito, porque já é suficiente, possa continuar perseverando, porque às vezes exige sacrifício, às vezes exige renúncia, às vezes dói, às vezes pensamos em desistir, porque muitas vezes não conseguimos mensurar a recompensa, não conseguimos mensurar o valor, e às vezes nos entristecemos, mas quero pedir ao Senhor para que o Senhor renove as forças de cada um e de cada uma nesta noite para o exercício dessa sagrada tarefa. Não deixe ninguém dizer: eu já exerci o meu propósito e agora não quero mais fazer. Quando digo não deixe ninguém dizer, eu estou dizendo para que o Senhor renove essa paixão, renove esse vigor, renove essa alegria de servir, cure as dores, os traumas, que neste segundo tempo da vida seja diferente, que nesse segundo tempo do propósito seja diferente, Pai. Seja diferente, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana no cumprimento da sagrada tarefa. Amém.